Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCIA, diferente porque apostamos em você. Aqui trabalhando com análise de provas relacionadas justamente ao concurso de São Francisco do Conde, principalmente para o público de professores. Um ponto que eu preciso frisar é que a banca, a FAPES, né? A FAPES ela é uma banca recente, uma banca nova, e por causa disso, encontrar provas da FAPES é algo extremamente complicado. Então, o que eu fiz? Selecionei algumas provas e ao longo desse processo de preparação nós vamos fazer algumas provas que estejam relacionadas, direto ou indiretamente, que sejam parecidas com o perfil da FAPES e que sejam pertinentes ao perfil que o edital da FAPES para São Francisco do Conde apresentou, que é um edital bastante diferente. Pega de A a Z, incluindo ali as novas letras K, Y e W. Então, é tudo, absolutamente tudo, relacionado à língua portuguesa. Mas como é que nós pensaremos numa estratégia de resolução de questões? Resolução de prova, porque não é somente resolução de questões. Quando você vai fazer resolução de questões, normalmente você pega várias questões relacionadas ao mesmo conteúdo. O que significa? Que o seu cérebro vai estar condicionado a mexer em um determinado ponto de memória sobre um conteúdo específico, e isso não significa treinar prova. Treinar prova é você entrar em contato com vários conteúdos de uma vez só. Às vezes, nós temos vários conteúdos em uma única questão. Vários conteúdos sendo abordados em uma única questão. Várias regras de concordância em uma única questão, ou de crase em uma única questão. Então, nós precisamos desenvolver algumas estratégias, algumas habilidades para resolver a prova de uma forma mais rápida. O texto da prova com a qual nós vamos trabalhar é um texto longo, não é? Quantas vezes nós podemos ler o texto na prova? 3 vezes? A gente vai poder se dar ao luxo de fazer 3 leituras? Não. A gente pode se dar ao luxo de fazer 2 leituras? Também não. Nós precisamos fazer uma leitura, mas essa leitura precisa ser uma leitura comprometida. Quantos aqui já estudaram interpretação de texto? De estudar. Quantos acham que interpretação de texto é um conteúdo a ser estudado? Poucos. Porque a gente não sabe nem quais são as nomenclaturas relacionadas a este conteúdo. Quando nós vamos estudar, quando nós vamos fazer questões de interpretação, porque é diferente fazer uma questão de interpretação e estudar a interpretação. Quando nós vamos fazer uma questão de interpretação, a gente faz assim. A alternativa que mais se aproxima do ponto de vista defendido pelo autor é: isso aqui está feia. Isso aqui parece. E você fica no processo da suposição. Então, antes de nós fazermos a leitura, é necessário nós identificarmos o que é um texto. Como é que um texto é organizado? O que nós precisamos olhar no momento em que nós fazemos a leitura de um determinado texto? Todo texto, ele está no entorno de uma palavra que é a palavra... Opa! Só para despertar. Que é a palavra principal. Que é a palavra que traduz para nós a ideia do assunto. É o topo da minha pirâmide, é o centro do meu círculo, tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo a leitura de um texto sobre educação, a palavra educação vai ser citada somente uma vez? Não, vai ser citada inúmeras vezes, porque a palavra educação está no centro. Se Yasmin vai escrever um texto sobre educação para jovens e adultos no Nordeste brasileiro, é a mesma coisa de Dani escrever um texto sobre as falhas na educação ao longo do século XXI, desse início do século XXI, é a mesma coisa? Não, são referências completamente distintas. Agora, os 2 textos estarão tratando justamente do mesmo assunto. A palavra educação vai ser uma interseção entre ambos. Nós temos as palavras que também se repetem, mas não são o centro do meu texto,
constituindo o que nós chamamos de tema. Nós temos, portanto, em um texto, o que chamamos de assunto, que eu posso dizer que é o geral. E o tema, que eu posso dizer que é o específico. Pedi para a Renilda, por exemplo, escrever um texto acerca da crise econômica no Brasil. A crise econômica... Escreva um texto sobre a crise econômica no Brasil. Aí ela vai ter que me perguntar o que sobre a crise econômica no Brasil, porque é muito amplo, né? Eu posso falar sobre a crise econômica e o desemprego, a crise econômica e a educação, a crise econômica e a falta de investimento em segurança, a crise econômica e a violência. Nós temos, portanto, temáticas diferentes acerca de um mesmo assunto. O tema é um afunilamento, é quando você percebe o que sobre um determinado assunto. Todo e qualquer texto tem algo que eu identifico como ilustração, mas alguns autores identificam como contextualização. Como assim contextualização? Para eu escrever acerca da crise econômica, gente, é interessante eu apresentar um dado, não é? Não é interessante eu apresentar um dado? Interessante eu apresentar uma citação de Leandro Carnal, por exemplo. Já ouviram falar de Leandro Carnal? Leandro Carnal é fantástico. Meu Deus do céu. E ele está na mídia de rede social o tempo inteiro com algum vídeo bacana sobre... É um filósofo, sociólogo, historiador, e ele trata muito acerca das relações humanas, né? Então, se você cita Leandro Carnal em um texto, a pessoa ir relacionando essa citação ao assunto, ao tema, a pessoa indica, poxa, existe uma contextualização interessante aí nesse texto. Nem todo texto apresenta o que nós chamamos de tese. E quando eu trabalho com interpretação de texto, eu falo para os alunos o seguinte: interpretação é quando você sai da leitura do texto ou dizendo foi bom saber, ou indicando eu concordo ou eu discordo. Por exemplo, se eu apresentar para vocês inúmeros dados acerca das ocorrências relacionadas à saúde pública brasileira devido aos abortos mal feitos, eu estou apresentando uma opinião? Não. Mas se eu relaciono esses dados ao fato de que algo precisa ser feito e nós precisamos, por conseguinte, discutir a legalização. Eu não estou indicando nesse momento que eu sou a favor da legalização. Eu estou defendendo que é necessário discutir a legalização do aborto para a diminuição desses dados que são ilustrações. Então, você sai da leitura do texto concordando ou discordando, ou sai da leitura do texto pensando, foi bom saber. Quando a gente termina um texto, a gente tem que se perguntar isso. Bacana, foi bom saber, ou concordo ou discordo? O ponto com o qual você esteja concordando ou discordando é justamente o que nós chamamos de tese. Nesse momento, é muito interessante identificarmos como é que um texto é organizado, como é que um texto vai ser arrumado. Todo texto bem escrito, ele é organizado em um momento para apresentar a ideia, um momento para ilustrar a ideia e um momento para fechar a ideia. Todo texto tem um posicionamento? Não. Explícito. Todo texto tem uma tese? Às vezes o texto está apenas apresentando uma ilustração acerca de um determinado tema. Então, esse momento aqui, para fechar, não é um momento necessariamente voltado em todos os textos para marcar um posicionamento. Momento inicial, momento de introdução. O que é uma introdução? Qual é a responsabilidade de uma introdução? Para evitar o silêncio constrangedor, eu mesma respondo, não é verdade? A introdução tem como obrigação apresentar para você qual é o assunto, para o leitor, qual é o assunto, e delimitar o tema.
costumo fazer alguns comparativos e determinadas comparações são terríveis, né? Terrivelmente ruins. Mas me veio à cabeça uma comparação que é terrivelmente ruim, mas que eu gosto. Tem dois adolescentes. O menino está muito interessado na menina, são amigos. E ele quer chamar essa garota para sair. Ele chega para a garota Yasmin, bonita desse jeito. Bonita, inteligente, educada. E diz assim, Yasmin, olha, tem um filme no cinema, eu estou querendo assistir, mas eu acho que já saiu de cartaz, inclusive, que é Guerra Civil. Você sabe Guerra Civil? Homem de Ferro, Capitão América. Adoro. Poxa, achei que foi legal, assim, a crítica tá boa. Yasmin vai perceber que esse cara quer sair com ela. Leva meia hora falando sobre o filme. Ela vai perceber que ele está convidando para sair? Não. Então, no primeiro momento, o que ele devia fazer nesse texto? Yasmin, tem um filme que eu gostaria de convidar você para ir. É Guerra Civil, Capitão América e Homem de Ferro. Olha o que ele fez nesse texto. Parece bobo o exemplo, mas a gente às vezes não faz isso. Às vezes nós queremos solicitar algo para uma coordenação, para um pai, uma mãe, para uma namorada, para o marido, para a esposa, e a gente fica fazendo voltas. O nosso primeiro momento é o momento de apresentação do assunto e delimitação do tema. Esse segundo momento é um momento de ilustração. Ele vai apresentar para Yasmin, no caso do exemplo ruim que eu estou dando, ele vai apresentar para ela as razões pelas quais seria interessante ela ir ao cinema. O filme é bom, a pipoca é gostosa, tá todo mundo comentando. Dia de quarta-feira você paga R$2 que tem uma ação tem uma ação legal de campanha para mobilização da sessão das 10 horas da manhã. Então ele vai elencar. Ele está fazendo o quê? Nesse momento de desenvolvimento aqui? Ilustrando. Aí ele vai apresentar no final do texto a indicação. Eu gostaria muito de ir com você. Porque eu acho você uma menina linda. É o que é isso? Tese. Linda, ser só bonita não serve, né? Eu acho você uma menina interessante. Porque interessante já tem uma adição. E aí você encontra justamente em posicionamento. Até em uma conversa nós temos que seguir esta estratégia de organização de um texto. Mas, Rose, é uma aula de interpretação, de análise de provas, e você está falando sobre produção de texto? Se você sabe ler um texto para interpretar, você também sabe ler um texto para produção. Você vai produzir um texto cumprindo aquela expectativa do seu leitor. E o seu leitor ele precisa ser bem conduzido. Nós vamos ter que encarar os textos das nossas provas, do nosso concurso ou da escola, percebendo logo na primeira leitura, gente, e é incrível como nós conseguimos fazer isso, percebendo logo na primeira leitura que o assunto, o tema e as ilustrações, elas precisam ser percebidas, eles precisam ser percebidos. E se o texto for uma tese, um texto de argumentação, você precisa identificar claramente qual é a opinião. Tomando muito cuidado, porque nós temos dois tipos de interpretação. Uma interpretação chamada de objetiva, que é aquela que você escolhe a alternativa A, B, C, D. E uma questão que é chamada de subjetiva, que é aquela que você produz com o seu conhecimento um texto acerca da temática que está sendo proposta. Nessa segunda forma de interpretação, você pode colocar o seu conhecimento, e se for um texto argumentativo, as suas opiniões. Mas em uma questão objetiva você pode? Por menos que você concorde, ou por mais que você discorde de um determinado texto, no momento de responder, você morreu. Lembra o que eu falei aqui, ó? Que o texto, ele apresenta assunto, tema, ilustração e tese?
Identificar isso é super importante para nós identificarmos determinados enunciados. Se o enunciado perguntar para você qual é o assunto ou qual é o tema, você vai analisar justamente qual o momento do texto. Qual é o momento do texto que você analisa? Sobretudo a introdução. Se a questão perguntar para você quais são os elementos com os quais o autor sustenta a sua tese, a sua opinião ou o seu texto, você vai analisar sobretudo o quê? A ilustração. Se a questão requisitar o posicionamento do autor, você primeiro já identifica que o texto é um texto argumentativo. Segundo, você tem que analisar qual estrutura, sobretudo. Posicionamento está onde? Principalmente na tese. E a tese vai ficar onde? Na conclusão. Então vejam que cada um dos enunciados vai direcionar você a um determinado ponto do texto. Fazer a leitura reconhecendo isso e percebendo o que o enunciado vai te requisitar, você já vai conseguir voltar para o texto no ponto certo. Rosa, eu vou ler o texto 2 vezes. Não precisa, porque você obrigatoriamente, quando chegar à resolução da questão, vai ter que voltar para o texto. Aí vem algumas observações dadas por certos professores que dizem, não lê o texto não, vá logo para a questão. A segunda questão é uma questão de coesão textual. São 4, vejam aí, por favor, são 4 frases, não é? Deixa eu ver. São 3 construções. Ele já coloca, mas ele já coloca aqui. Às vezes, ele não põe um fragmento. Nesse caso, ele pôs o fragmento para você analisar no fragmento. Mas, normalmente, ele coloca somente as observações. O pronome ele está se relacionando com... Aí você tem que voltar para o texto. E, às vezes, há uma reação em cadeia. É um termo que foi citado na introdução, que foi novamente retomado no desenvolvimento e referenciado lá na conclusão. Aí ele quer saber do termo que está na conclusão, se está relacionado com a palavra da introdução. Você, para responder uma questão dessa, tem que saber o quê? Tem que ter lido o texto todo. Aí o que acontece? Você não consegue fazer uma determinada questão e tem que desistir do que está fazendo, da estratégia que utilizou, para voltar à leitura do texto. Então, melhor é fazer o quê, gente? Ler logo o texto. Você economiza tempo. Determinadas bancas até possibilitam que você se dê ao luxo de não ler o texto. Mas são raríssimas. São pouquíssimas as bancas que se desvinculam do texto, apresentando somente questões de gramática tradicional. São poucas. A maioria faz você voltar o tempo inteiro ao texto. Deu para entender direitinho? Vamos fazer a leitura desse texto, já procurando os elementos que são mais repetidos, porque é uma questão visual, tá, gente? Às vezes você nem entende direito o texto no primeiro olhar, mas você consegue selecionar quais são as palavras que se repetem mais e montar, por conseguinte, assunto, tema, ilustrações e tese, se houver. As tarefas da educação, Rubem Alves. Resumindo, são 2. Apenas 2 as tarefas da educação. Como acho que as explicações conceituais são difíceis de aprender e fáceis de esquecer, eu caminho sempre pelo caminho dos poetas, que é o caminho das imagens. Uma boa imagem é inesquecível. Assim, em vez de explicar o que disse, eu vou mostrar o que disse por meio de uma imagem. O corpo carrega 2 caixas. Na mão direita, mão da destreza e do trabalho, ele leva uma caixa de ferramentas. E na mão esquerda, mão do coração, ele leva uma caixa de brinquedos. Ferramentas são melhorias do corpo.
Os animais não precisam de ferramentas porque seus corpos já são ferramentas. Eles lhes dão tudo aquilo de que necessitam para sobreviver. Como são desajeitados os seres humanos quando comparados com os animais? Veja, por exemplo, os macacos. Sem nenhum treinamento especial, eles tirariam medalhas de ouro na ginástica olímpica e os saltos das pulgas e dos gafanhotos. Já prestou atenção na velocidade das formigas? Mais velozes a pé proporcionalmente que os bólidos de Fórmula 1. O voo dos urubus, os buracos dos tatus, as teias das aranhas, as conchas dos moluscos, a língua saltadora dos sapos, o veneno das taturanas, os dentes dos castores. Nossa inteligência se desenvolveu para compensar nossa incompetência corporal. Inventou melhorias para o corpo, porretes, pilões, facas, flechas, redes, barcos, jegues, bicicletas, casas. Disse Marshall McLuhan, assim? Eu acho, corretamente, que todos os meios são extensões do corpo. É isso que são as ferramentas, meios para viver. Ferramentas aumentam nossa força, nos dão poder. Sem ser dotado de força de corpo pela inteligência, o homem se transformou no mais forte de todos os animais. O mais terrível, o mais criador, o mais destruidor. O homem tem poder para transformar o mundo num paraíso ou num deserto. A primeira tarefa de cada geração dos pais é passar aos filhos como herança a caixa de ferramentas, para que eles não tenham de começar da estaca zero, para que eles não precisem pensar soluções que já existem. Muitas ferramentas são objetos: sapatos, escovas, facas, canetas, óculos, carros, computadores. Os pais apresentam tais ferramentas aos seus filhos e lhes ensinam como devem ser usadas. Com o passar do tempo, muitas ferramentas, muitos objetos e muitos de seus usos se tornam obsoletos. Quando isso acontece, eles são retirados da caixa. São esquecidos por não terem mais uso. As meninas não têm de aprender a torrar café numa panela de ferro, e os meninos não têm de aprender a usar arco e flecha para encontrar o café da manhã. Somente os velhos ainda sabem apontar os lápis com um canivete. Ou a Gillette, lembra? Outras ferramentas são puras habilidades. Andar, falar, construir, uma habilidade extraordinária que usamos o tempo todo, mas de que não temos consciência, é a capacidade de construir na cabeça as realidades virtuais chamadas mapas. Para nos entendermos na nossa casa, temos de ter mapas dos seus cômodos e mapas dos lugares onde as coisas estão guardadas. Fazemos mapas da casa, fazemos mapas da cidade, do mundo, do universo. Sem mapas, seríamos seres perdidos, sem direção. A ciência é, ao mesmo tempo, uma enorme caixa de ferramentas, e mais importante que suas ferramentas, um saber de como se fazem as ferramentas. O uso das ferramentas científicas que já existem pode ser ensinado, mas a arte de construir ferramentas novas, para isso, há de saber pensar. A arte de pensar é a ponte para o desconhecido. Assim, tão importante quanto a aprendizagem do uso das ferramentas existentes, coisas que se pode aprender mecanicamente, é a arte de construir ferramentas novas. Na caixa das ferramentas, ao lado das caixas das ferramentas existentes, mas num compartimento separado, está a arte de pensar. Fico a pensar, o que as escolas ensinam? Elas ensinam as ferramentas existentes ou a arte de pensar, a chave para as ferramentas inexistentes? O problema, os processos de avaliação sabem como testar o conhecimento das ferramentas, mas que procedimentos adotar para avaliar a arte de pensar? Assim, diante de caixas de ferramentas, o professor tem de se perguntar: isso que estou ensinando é ferramenta para quê? De que forma pode ser usado? Em que aumenta a competência dos meus alunos para cada um viver a sua vida? Se não houver resposta, pode estar certo de uma coisa: ferramenta não é.
Mas há uma outra caixa, na mão esquerda, a mão do coração. Essa caixa está cheia de coisas que não servem para nada, inúteis. Lá está um livro de poemas de Cecília Meirelles, a valsinha de Chico Buarque, um cheiro de jasmim, um quadro de Monet, um vento no rosto, uma sonata de Mozart, o riso de uma criança, um saco de bolas de gude, coisas inúteis. E, no entanto, elas nos fazem sorrir. E não é para isso que se educa, para que nossos filhos saibam sorrir? Na próxima vez, a gente abre a caixa dos brinquedos. Ah, é lindo, né, gente, o texto? Pelo amor de Deus. Aí você tem um texto super longo. Sem olhar para o texto, novamente, eu gostaria de que vocês indicassem para mim quais são as palavras que mais se repetem. Caixa de ferramentas, né? Quantas caixas ele apresenta? 2 caixas. Ele apresenta uma caixa de ferramentas ligada a quê? Ao quê? A trabalho. A caixa de ferramentas ligadas a trabalho. E a caixa de ferramentas ligada a brincadeira. Ok. Ele faz esse comparativo durante todo o texto? Do início ao final, não é? Faz do início ao final. A gente consegue montar... Ok, antes de continuar. Caixa de ferramenta, trabalho, brinquedo, mas qual é a outra palavra que se repete bastante no texto? Sem olhar para o texto. Porque nós temos 15 minutos muito interessantes. E o que precisamos passar a explorar. Nós tendemos a julgar que nossa memória não é boa o suficiente para nos fazer perceber mais rapidamente a resposta a uma questão de interpretação. Qual é a outra palavra que se repete? Que é um compartimento secreto na caixa de ferramenta do trabalho. A arte de pensar está lá. Educação. Ele está tratando, sobretudo, de quê? Da caixa de ferramenta? Ele usou isso para ilustrar o quê? A educação. Reparem, a gente já vai montando. O topo de nossa pirâmide, o centro do nosso texto é justamente a palavra educação. E a gente consegue perceber que ele monta 2 lados. Um para a caixa de ferramenta do brincar e um para a caixa de ferramenta do trabalho, não é isso? Ele diz que a caixa de ferramenta do trabalho, ela também tem 2 compartimentos. Ele divide aqui, não divide? E, gente, o cara é muito bom. Porque ele diz que uma imagem vale mais. A gente consegue visualizar isso claramente no texto? A gente consegue visualizar claramente no texto. Essa caixa de ferramenta aqui, ela tem um pensar e um fazer. Não é isso? Esse fazer são ferramentas que já existem. E esse pensar são ferramentas que ainda não existem. Ele apresenta essas 2 nomenclaturas que eu vou indicar para vocês, mas ele apresenta poucas vezes de forma muito sutil. Só que nós estamos em uma turma ligada à educação. Competência e habilidade. O que é habilidade e o que é competência, pensando nessa metáfora que ele apresentou? Competência é pensar. Habilidade é o que já existe. As pessoas, elas nascem com determinadas habilidades. Elas podem ou não desenvolver competências. Gente, e o texto é uma coisa incrível, porque é a primeira vez que eu li o texto, né? E aí me deparo com uma forma muito sutil de apresentar um conceito que é extremamente discutido e que a gente não consegue internalizar somente com a discussão. E o cara, por meio de uma imagem, realmente consegue ilustrar isso muito bem e solidificar. Competência é pensar e a ferramenta que já existe é a habilidade. Se por um acaso você não consegue pensar, você não consegue desenvolver a sua habilidade.
E se você não consegue desenvolver aquela sua habilidade, por mais que você saiba desenhar, cozinhar, pintar, cantar, se você não está pensando em formas de fomentar, não é, as atividades relacionadas a isso, a habilidade de nada vai servir. E aí ele questiona. Ele faz um questionamento aí, não questiona? Não faz o questionamento? Já na tese, ele está tratando da educação e ele diz que no processo de educação você tem duas... a palavra exatamente que ele utiliza. Deixa eu voltar aqui. As tarefas da educação. São duas as tarefas da educação. São duas. Você já tem aí, de forma muito pertinente, no primeiro período do texto, a apresentação do assunto e do tema que ele deseja escrever. Qual é o assunto? Educação. Qual é o tema? As tarefas que ele traduz aqui no título. Olha que coisa genial. Aí ele apresenta, como acho que as explicações conceituais são muito difíceis, então eu vou colocar por meio da imagem. A primeira imagem é o corpo aqui carrega... Primeira imagem não, por meio de uma imagem. Primeira imagem não, Rose. A imagem, o corpo carrega duas... São duas as tarefas da educação. Então, significa dizer que existe uma relação metafórica entre o corpo e a educação. Estou errada? Não. É uma coesão que nós chamamos de coesão lexical. Palavras que estão se relacionando ou de modo denotativo ou de modo conotativo. Denotação, sentido real. É o sentido real essa aproximação? Um corpo é educação? É o sentido figurado. O corpo carrega duas caixas. Na mão direita, e ele indica que nessa mão direita aqui, ela significa a razão, porque, afinal de contas, quando ele apresenta a mão esquerda, ele fala sobre o coração. Na mão direita e na mão esquerda. Essa sequência, já que são duas caixas e na mão direita você carrega uma coisa, ele obrigatoriamente tem que apresentar o que se carregará na mão esquerda. Se ele não apresentasse isso, o texto iria ser frágil no que diz respeito à coerência textual. Beleza. Na mão esquerda eu tenho o coração, na mão direita eu tenho a razão. É a mão do trabalho. Ele leva uma caixa de ferramentas para o trabalho. Na mão esquerda ele leva uma caixa de brinquedos. Os brinquedos eles podem servir também como ferramentas, não podem? Ok. Ferramentas são melhorias do corpo. Os animais não precisam de ferramentas porque seus corpos já são ferramentas. Gente, e aí ele começa. Ele aqui ainda está no momento de apresentação do assunto tema. Que a minha introdução ela não precisa ser necessariamente uma introdução com apenas um parágrafo. Eu posso ter mais de um parágrafo. Lógico, ele consegue em um parágrafo dar conta aqui do assunto e do tema, mas ele estende para a apresentação da abordagem que ele vai oferecer ao longo do texto, indicando essa imagem. E aí ele começa, neste momento, a fazer o quê? Ilustração. E ele faz ilustrações ótimas, que você vai lendo e você vai visualizando, né? Eu tenho como são desajeitados os seres humanos quando comparados aos animais. Essa exclamação mostra o que para nós? Juízo de valor. Mostra para nós um posicionamento. Mostra para nós uma relação afetiva. A pontuação é muito importante, gente. Eu tenho aqui veja. Esse veja faz o quê? Qual é a função desse veja aí nesse texto? É quase um vocativo. Eu entendo a ideia do vocativo. Por que ela chama do vocativo? Porque o vocativo é um chamamento. Eu estou estabelecendo comunicação com o meu interlocutor.
Então, quando ele coloca aqui, veja, o que ele está fazendo? Me puxando para o texto. Então, estabelecendo um relacionamento mais afetivo, me incluindo no processo, estabelecendo comunicação mais direta. Então, aqui é uma estratégia de pessoalizar o texto, ok? Veja, por exemplo, os macacos. Primeira ilustração é a ilustração dos macacos. E aí ele fala, sem nenhum treinamento, eles tirariam... Rapaz, aí quando ele escreveu isso, eu falei assim, é mesmo? Olha a mobilidade. Aí ele trata do... E os saltos das pulgas e dos gafanhotos? Quando ele coloca aí o salto das pulgas e dos gafanhotos, é como se ele estivesse fazendo uma pergunta retórica. Por isso que aqui ele não coloca uma interrogação, ele coloca uma exclamação. Porque a resposta já é a própria visualização que você tem da imagem e a indicação de que, rapaz, as pulgas, elas soltam muito, os gafanhotos, eles saltam muito de forma muito leve, né? Aí encontramos, já prestou atenção, eu tenho, portanto, 2, 3. Já prestou atenção na velocidade das formigas? 4. Esses aqui estão em um parágrafo, nesse parágrafo de cima, porque eles estão relacionados à ideia de salto mesmo, né? De pular de um galho para outro, de saltar de uma distância para outra. Aqui já é relacionado à velocidade. As formigas, elas são mais velozes a pé, proporcionalmente. Agora eu não sei o que é bólidos. Vocês sabem o que é bólidos? Não vai ser essencial para nossa interpretação, mas eu fiquei curiosa. A Fórmula 1. Aí você pensa aqui a ideia de velocidade. Olha a ilustração. Ele fez com que houvesse uma ilustração muito forte. Esse texto é um texto extremamente visual, não é? Visual, tátil, lúdico. Por que ele? Qual é a figura de linguagem, gente, que trata justamente desses sentidos sendo trazidos para o texto? É uma figura de linguagem chamada sinestesia. O texto ele é extremamente sinestésico, porque ele está o tempo inteiro trazendo a questão dos sentidos sendo avaliados aí, colocados, submetidos à análise. E você quase que chega a sentir o toque, chega a visualizar a coisa. É incrível. É muito bonito esse texto, gente. É muito lindo. O voo dos urubus, os buracos dos tatus, as teias das aranhas. E aqui ele vai fazendo enumerações. E nós estamos apenas no primeiro terço do texto. No primeiro terço. Ele precisaria fazer mais algum tipo de ilustração para nos convencer? Não, mas ele se dá por satisfeito?